Olá, alunos do 8º ano. Eu sou a professora Júlia, de Matemática. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 13. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre a potenciação. Na verdade, a gente vai relembrar um pouco sobre a potenciação, né? Porque, na verdade, a gente já estudou esse conceito aí desde o 6º ano, certo? Então, hoje o nosso objetivo vai ser relembrar o conceito de potência, né? E compreender a potenciação de um número racional com expoentes inteiros positivos e negativos, ok? Então, para os materiais da aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, da sua caneta, do seu lápis e da sua borracha. Caderno e a caneta para vocês anotarem as informações no caderno e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios, certo? Sempre muito importante fazerem as atividades. A potenciação, então, a gente vai primeiro relembrar, né, os termos da potência, ou seja, os nomezinhos ali super importantes, a nomenclatura, né? Então, a gente sabe que o número maior ali dentro da minha potência, a gente chama ele de base, certo? A base da potência. E o númerozinho pequenininho de cima, a gente chama de expoente. Então, muito importante, né? Nossa base e nosso expoente são dois termos que vocês precisam ter gravados na mente de vocês, base e expoente. O resultado de uma potenciação é a potência, ok? E como que eu calculo, então, uma potenciação? Eu sei que eu vou ter que fazer uma multiplicação do meu valor da base, certo? Eu vou multiplicar essa minha base, a quantidade de vezes do meu expoente, ou seja, eu vou multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes que eu tiver no meu expoente. Então, por exemplo, aqui eu tenho base 5, expoente 3, ou seja, eu vou ter que fazer 5 vezes 5 vezes 5, ok? 3 vezes o 5. Não posso fazer 3 vezes 5, gente, que dá 15. Olha qual é a resposta certa, é 125, percebam a diferença. 125 para 15 tem bastante diferença, certo? Então, quando eu falo de potência, eu preciso sempre multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes do expoente. Quando eu falo de uma forma geral, certo? Ou seja, para uma potenciação de base racional e expoente natural n maior do que 1, a gente vai ter então que a elevado na n é igual a vezes a vezes a vezes a n vezes, certo? Ele não diz que é a vezes n, não. Ele diz que é a vezes a vezes a n vezes, ok? Então tomem muito cuidado com isso, vocês erram bastante essa informação. Eu nunca vou fazer a base vezes o expoente, tá, gente? Nunca, não existe esse termo na matemática. É sempre a base vezes a base vezes a base, a quantidade de números, a quantidade de vezes do número do expoente, certo? Então, a gente chama esse aqui de expoente inteiro maior do que 1, certo? E aquela ali é a nossa base, tranquilo? Vamos ver alguns exemplos, então. Eu tenho aqui 3 elevado na quarta potência, ou seja, para resolver essa potenciação, eu preciso utilizar, então, a multiplicação da minha base, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes, certo? Não posso fazer 3 vezes 4, ok? Eu tenho que fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso me dá o resultado de 81. Tranquilo? Como que eu cheguei no 81? Bem simples, gente. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ok? Segundo exemplo, 10 elevado na quarta potência. Eu tenho, então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ok? 10 elevado na quarta potência vai me dar, então, 1 milhão ali, ok? Perdão, gente, era para ser... não é na quarta. O que eu tô falando quarta? Tá escrito sexta aqui. Tô lendo errado. Perdão. É 10 na sexta potência, tá? 10 na sexta potência. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso me dá 1 milhão. Como que eu sei encontrar esse valor? Para eu não precisar fazer toda essa multiplicação por 10, a gente aprendeu já uma regrinha, né? Quando eu falo de potências de 10. O valor do meu expoente vai ser a quantidade de zeros que eu vou ter na minha resposta, certo? Por isso que eu percebi que tinha alguma coisa errada. 10 na sexta significa que eu vou ter, então, 6 expoentes, 6 zeros na minha resposta, certo? O número do meu expoente é a quantidade de zeros da minha resposta. Fica mais fácil de calcular desse jeito, não fica?
Então, eu sei que 10 na sexta é 1 milhão, ok? Mais um exemplo, então, aqui. Menos 1/3 elevado ao cubo, ou seja, 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Nesse caso, é 1/3 negativo, né? 1/3 negativo vezes 1/3 negativo vezes 1/3 negativo. Então, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1, que me dá 1. 3 vezes 3 vezes 3, que me dá 27. A regrinha de sinais, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Outra coisa importantíssima quando eu falo de regrinha de sinais é lembrar que sempre que eu tiver uma base negativa e o meu expoente for par, eu vou ter o resultado positivo. Sempre que a minha base for negativa e o meu expoente for ímpar, a minha resposta vai ser negativa, certo? Então, falando de base negativa, expoente par, resposta positiva, expoente ímpar, resposta negativa, ok? Algumas observações importantíssimas sobre a potenciação. Para qualquer número racional, A elevado na 1 é igual a A. Para qualquer número racional não nulo, A elevado na 0 é igual a 1, ok? E a potência de 0 elevado na 0 não é definida, ok? A segunda propriedade ali, a gente usa algumas das propriedades que a gente vai estudar na próxima aula para poder provar que A elevado na 0 é igual a 1, ok? Mas é sim uma coisa provável, tá certo? Dá para provar e mostrar para vocês que A elevado na 0 é igual a 1, tranquilo? Agora, quando eu falo de 0 elevado na 0, a gente não tem essa informação, a gente não trabalha com esse número, ok? Vamos ver então alguns exemplos dessas nossas observações. Quando eu tenho aqui, por exemplo, então, 3 elevado na sétima no expoente 1, eu vou saber sempre que esse resultado vai ser o valor da minha base, ou seja, 3 sétimos, perdão. Então, eu tenho que qualquer número elevado na 1, a minha resposta vai ser sempre esse número, ou seja, a minha base com o expoente 1, a minha resposta vai ser sempre a base, ok? Agora, quando eu tiver qualquer valor elevado no expoente 0, eu sei que essa resposta vai ser sempre 1. Quando eu tenho ali 5,4 elevado ao expoente 1, a minha resposta então vai ser menos 5,4, porque o expoente é 1, a minha resposta então vai continuar sendo o valor da base, ok? Quando eu tenho um outro número ali fracionário elevado a 0, a minha resposta vai ser sempre 1, ok? Não importa qual seja o valor, se o meu expoente for 0, a minha resposta vai ser 1, ok? Vamos ver então agora uma coisa nova para vocês. Como que eu vou trabalhar com o expoente inteiro? Ou seja, aqui a gente vai entrar no expoente negativo, certo? Então, para um expoente n, ou seja, um expoente negativo, a gente vai seguir a seguinte regrinha. Eu vou inverter a fração e o expoente vai ficar o oposto do original. Aqui nós não temos uma fração, mas a gente sabe que eu sempre posso ter um 1 dividindo esse meu valor, certo? Então, eu tenho uma fração. A partir desse momento, então, eu vou inverter essa minha fração, o A vai para baixo e o 1 vai para cima, e eu tenho, então, a inversão da fração aqui, e eu sei que daí esse meu expoente vai ficar positivo, ou seja, o expoente vai ficar com o sinal oposto do original, certo? Importante, gente, oposto é sempre o sinal contrário. Então, o oposto de mais é menos e o oposto de menos é mais, ok? Sempre que eu trabalho com o expoente inteiro, eu vou ter essa sequência de fatos. Eu vou inverter a minha fração e a partir do momento que eu inverti a minha fração, o meu expoente fica com o sinal oposto, ok? Vamos ver um exemplo de aplicação dessa propriedade, certo? Então, aqui eu tenho 4 elevado na menos 1, correto? 4 elevado na menos 1, eu vou escrever então como 1/4 elevado na 1, ok? Eu inverti o 4, fica 1/4, e o expoente de menos ficou mais. Então, vai ficar 1/4 elevado na 1, eu sei que 1/4 elevado na 1, a resposta é 1/4, ok? Agora aqui eu tenho 4 elevado na menos 2. Então, mesma coisa, eu vou de novo inverter esse 4, vai virar 1/4. E agora eu vou ficar com 1/4 elevado ao quadrado, certo? 1/4 ao quadrado nada mais é do que 1/4 vezes 1/4
Essa minha resposta, então, vai ser 1/16, certo? Aqui eu tenho uma fração. A fração é 2/3 elevado na menos 2. Então, eu vou inverter essa fração. De 2/3, ela vai se transformar em 3/2. E eu continuo com o meu expoente, eu apenas perco o sinal. Vai ficar 3/2 elevado ao quadrado, então. 3/2 ao quadrado nada mais é do que 3/2 vezes 3/2. Isso me dá, então, 9/4, ok? A resolução é sempre a mesma. Você vai inverter a fração que você tem e aí o sinal do expoente vai ficar positivo, certo? Não esqueçam de fazer essa inversão do sinal. Percebam, se eu fizesse 2/3 elevado na menos 2 e eu invertesse aqui, fizesse 3/2 elevado na menos 2, eu vou voltar para a minha inicial, certo? Eu vou voltar para 2/3. Eu inverter de novo. Então, a partir do momento que você inverteu, o sinalzinho do expoente precisa sumir, ok? Precisa desaparecer, tá certo? Vamos ver mais uns exemplos. 5 elevado na menos 2. Então, aqui eu tenho, então, esse 5 vai se transformar em 1/5, né? Vou inverter ele, vai virar 1/5 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado, 25. 2/5 elevado na menos 1. Então, eu tenho, vou inverter essa minha fração. De 2/5 vira 5/2. O expoente continua 1, só que com um sinal positivo agora. Então, 5/2 elevado ao expoente 1, eu tenho 5/2 como resposta, certo? Menos 2 elevado na quarta, eu vou ter então a inversão ali primeiro, vai ficar menos 1/2 elevado na quarta potência. Como a gente viu, base negativa com expoente par, eu vou ter então 1/16, porque seria a mesma coisa que eu fazer 1/2 negativo vezes 1/2 negativo, menos com menos me daria mais, e 1 vezes 1 dá 1, perdão gente, não é 16 aqui não, é 4, né? 1/2 vezes 1/2 é 4, vamos até fazer aqui no quadro a maneira correta, não sei de onde que eu tirei o 16 ali. Ficando doida. Vamos lá. Aqui eu vou inverter, vai ficar 1/2, certo? Ah, não. Eu que tô ficando louca. Desculpa, gente. É 1/16 mesmo, porque o expoente é 4. Eu tava achando que o expoente era 2 na minha cabeça. Por que é 4? Porque é 2... Vamos escrever a fração inteira. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2... vezes 1/2. Eu estava resolvendo aqui com vocês, achando que era 1/2 vezes 1/2 somente. Mas é 4, então é 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, que dá 8. E 8 vezes 2, que dá, assim, 16. Certo? Então é 1/16 mesmo, está certíssimo. A professora que confundiu. Eu achei que o expoente era 2, não sei de onde que eu tirei, porque aqui está exatamente o 4, certo? Vamos para o próximo exemplo, então. Menos 3/5 elevado a menos 3. Eu vou inverter essa minha fração e vou ficar com menos 5/3 elevado ao expoente 3. E aí eu vou ter menos 125 sobre 27. Então aqui a gente pode perceber claramente a regrinha que a prof falou. Eu tenho duas bases negativas, certo? Aqui o meu expoente é par e aqui o meu expoente é ímpar. Com o meu expoente é par, a minha resposta vai ficar positiva e com o meu expoente ímpar, a minha resposta fica negativa, certo? E aí eu tenho 125 sobre 27, ok? Então, cuidado com as regrinhas de sinais, cuidado com os expoentes, que nem a professora fez ali, confundiu, sendo que na verdade estava certo. Tomem cuidado com esse passo a passo que deve ser feito, certo? Vocês têm que fazer o passo a passo para fazer a continha certa. Não esqueçam de resolver os exercícios, gente. É nesse momento que vocês vão tirar as dúvidas de vocês, que vocês vão perceber aonde que vocês têm dúvidas, certo? Quando vocês verem que vocês têm dúvida, vocês vêm, assistem o vídeo de novo, percebam, vejam qual é o passo a passo que a prof passa para vocês aqui no vídeo para vocês resolverem o exercício. E não esqueçam de consultar o material que vocês têm também, tá certo? Eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.